Eu acabei de fazer o devocional e eu tô fazendo nesses 40 dias o devocional Uma Vida com Propósito. Ele tá sendo assim maravilhoso, muito lindo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver. A mensagem de hoje trouxe uma reflexão assim tão interessante, que foi justamente sobre como a nossa forma de pensar gera um reflexo e influencia a nossa vida. E da mesma forma que para que a gente consiga mudar a nossa vida, a gente precisa inicialmente mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Na Bíblia fala sobre isso, porque tem muitas passagens que falam que a raiz dos nossos comportamentos está na nossa mente, e a própria psicologia também fala isso. Tudo que a gente é, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tem uma origem nos nossos pensamentos. Então, nosso pensamento é ele que dá origem a um sentimento. Esse sentimento ele vai dar origem a um comportamento, a uma atitude. Essas atitudes vão dar origem a um resultado. Então, todos os resultados que a gente tem na nossa vida, eles são fruto, inicialmente, dos nossos pensamentos, daqueles pensamentos que estiveram na nossa mente e que muitas vezes viram crenças que são bloqueadoras, crenças que são limitantes. Para que a gente consiga mudar algum aspecto da nossa vida, mudar algum resultado que a gente está tendo, mudar algum comportamento, a gente tem que inicialmente mudar qual o pensamento que está gerando esse comportamento, não simplesmente querer mudar a todo custo esse comportamento. E para exemplificar um pouco isso, eu quero que você imagine uma situação. Imagina que você está viajando de lancha e aí você colocou a lancha no piloto automático para ela seguir a direção leste. Só que aí, em determinado momento, você quer mudar a direção que a lancha está indo, fazer ela ir na direção oeste. Para isso, você pode seguir dois caminhos. O primeiro caminho, a primeira forma de você fazer isso é você fazer isso de forma manual. Você pegar o leme ali da lancha e manualmente você forçar ele para a direção oeste, que é a direção que você quer ir, mas que é a direção contrária do que está ali programado pelo automático. Você pode até conseguir dominar o leme, você vai conseguir mudar a direção da lancha, mas como ela já está programada para ir na direção contrária do que você está forçando, você vai sentir uma resistência, porque a lancha está querendo ir numa direção e você está puxando ela para outra. Essa resistência, com o tempo, ela começa a te cansar, até que chega um momento que você não vai conseguir segurar mais e você solta, e ela volta a seguir a direção que ela estava seguindo inicialmente. Trazendo isso para um exemplo assim mais vida real, a gente pode pensar em uma pessoa que está querendo emagrecer, uma pessoa que quer ser menos sedentária, uma pessoa que quer ser mais organizada. Essa pessoa tem um padrão ali, né, de estilo de vida, de comportamento, mas ela quer mudar esse resultado que ela tem atualmente. E ela simplesmente age tentando usar a força, tentando usar o autocontrole dela para poder colocar alguns hábitos novos ou usar esse autocontrole para se controlar diante de alguns hábitos que ela sabe que ela precisa evitar, existir algumas tentações. No curto prazo, ela pode até conseguir um resultado. Ela pode conseguir emagrecer, ela pode conseguir ser mais organizada por um tempo, ela pode conseguir ir para academia por um tempo ali, uma semana, algumas semanas. Só que ela vai sentir essa resistência, ela vai sentir essa pressão de voltar para o comportamento antigo dela. Ela vai ter dificuldades. Com o tempo, essa resistência ela vai começar a ficar maior. E a tendência é que essa pessoa acabe desistindo. Por quê? Foi algo forçado, não foi uma mudança que ocasionou uma mudança de comportamento mais natural. A mesma situação de você querer virar o leme da lancha, sendo que ela está programada para ir para uma direção e você querer forçar ela para a direção contrária. E a segunda forma de fazer isso é você simplesmente mudar o piloto automático, reajustar a direção da lancha. Esse reajuste seria uma metáfora para você mudar, reajustar a sua forma de pensar. Porque quando você muda a sua forma de pensar, quando você muda as suas crenças, os seus pensamentos, fica muito mais fácil de você ter comportamento, de você ter atitudes que são mais condizentes com esses pensamentos novos que você está começando a ter. Porque volta para o que eu falei no começo aqui, tudo começa no pensamento. Se você tem um pensamento, um padrão de pensamento X, você vai ter um sentimento, um comportamento e um resultado que vai ser condizente com esse pensamento X. Agora, se você muda esse seu padrão de pensamento para um padrão de pensamento Y, você vai ter outros comportamentos e atitudes e, consequentemente, vai ter outros resultados também. Muitas vezes eu vejo pessoas assim que ficam falando que não sabem mais o que fazer para emagrecer, que já fizeram todo tipo de dieta, que já estão desesperançosas, que querem muito ser mais organizadas ou ser menos sedentárias, que querem muito se sentir bem com o corpo dela, só que elas não sabem mais o que fazer, porque elas já tentaram de tudo, mas sempre acabam voltando a estaca zero. E isso, na verdade, não é o fato da pessoa ser preguiçosa ou da pessoa não ser capaz. Muitas vezes, na maioria das vezes, é uma questão da pessoa ter crenças que limitam e que bloqueiam ela de conseguir ter aquele comportamento que ela precisa ter para chegar naquele estado que ela quer ter. E se ela não perceber isso, se ela não enxergar e não buscar mudar esse padrão de pensamento, se ela não buscar entender qual a crença que está limitando ela de chegar naquele ponto, vai ser sempre esse ciclo. E isso, cada vez que a pessoa tenta e que ela vê que não consegue, ela volta, vai minando, vai drenando cada vez mais a autoestima dela.
E isso, com o tempo, vai fazendo com que aquela pessoa simplesmente vá desistindo de realmente tentar e vai se entregando cada vez mais. E uma questão, assim, que é bem importante falar é que muitas vezes a pessoa ela não vai conseguir enxergar isso sozinha. Ela não vai conseguir identificar esses padrões de pensamento, enxergar essas crenças sozinha, né? Muitas vezes é preciso ter uma ajuda. Não é impossível também conseguir enxergar, mas é algo que requer assim muito autoconhecimento. Você tentar entender qual foi o gatilho para aquele comportamento. E a partir desse gatilho, você tentar entender o que você sentiu que te fez buscar aquilo, o que te fez ter aquele comportamento. Você entende o que você sentiu, você dá um passo mais para trás e entender. Quando você sentiu isso, qual foi o pensamento que estava passando na sua mente naquela hora? Muitas vezes a pessoa vai precisar de ajuda para fazer isso, mas não é algo impossível de se conseguir sozinha. Se você sente que você precisa dessa ajuda, você pode fazer uma sessão gratuita, que é o que chamam de sessão Rota de Clareza, que é uma sessão justamente a gente conversa para eu conseguir entender melhor as suas dificuldades. E assim, não é algo que você precisa criar um compromisso de depois seguir comigo pagando alguma coisa. Não. Às vezes você só precisa ter esse direcionamento inicial. Essa condução de você ter alguém ali para te ouvir, que a pessoa de fora consiga entender o que você está falando, identificar os pontos ali principais que precisam ser trabalhados e a partir desses pontos, o que você pode fazer. E a partir disso, você pode seguir sozinha. Com ajuda, fica muito mais fácil de você encontrar um caminho que não vai ter tantos altos e baixos. Vou deixar um QR Code aqui na tela que você pode escanear também. Hello, bom dia! Hoje passamos oficialmente da marca dos primeiros 20 dias do desafio. Deveria valer muito mais, assim, em termos palpáveis mesmo, não em termos de merecimento, de sensação ali, de você ter feito algo. Quando você acorda cedo para ir para academia, estando com cólica e estando com um tempo frio e chuvoso. Até que hoje, assim, um sol meio tímido querendo sair, mas ainda tá fazendo frio aqui em Salvador. Se hoje não amanhecesse assim, já seria o quarto dia de chuva, assim, direto, desde segunda-feira. E aí você ir pra academia num tempo desse e ainda estando com cólica, nesses momentos que você percebe e que você exercita a sua disciplina. Porque nesses momentos, meu amor, você não vai contar com a força de vontade. Porque pensa, você estando na sua cama, enroladinha em duas cobertas fofinhas, e você ouviu o alarme tocar, 5h30, assim, tudo ainda meio escuro. Você não vai ter vontade de sair da cama, de assim, de ter a disposição, realmente, a motivação de levantar pra ir treinar. Assim, desculpa, tem gente que pode até ter, mas a maioria das pessoas não vai ter. Tem que treinar muito a sua disciplina para isso, porque não vai rolar pela motivação. Vai até conseguir nos primeiros dias, que você vai estar naquela euforia de fazer algo novo, de fazer algo diferente, tá naquela empolgação da mudança. Mas com o tempo, ela vai diminuindo. E é com a disciplina que você tem que contar, porque é ela que vai fazer você pensar: tô cansada, tô com preguiça, tá frio, mas eu sei que se eu for hoje, eu vou estar um pouco mais perto daquele objetivo que eu quero. E é nisso que você tem que se agarrar, porque é isso que vai fazer você executar aquele hábito para que você consiga chegar no objetivo que você tem. E isso combina muito com o que eu falei anteriormente, em outro momento aqui do vídeo, que é aquela reflexão da história da lancha. Se você não mudar a sua mente, se você não mudar a sua forma de pensar, os seus padrões de pensamento, você não vai conseguir. Porque uma situação dessa, eu tô na cama aqui quentinha, confortável, com cólica, tá fazendo frio, tá chovendo. Se eu ficasse apenas me forçando a ir pra academia, porque eu sei que eu preciso ir, porque eu sei que eu quero emagrecer, eu sei que, sei lá, qualquer que seja o objetivo, o resultado que eu quero, e usando o meu autocontrole para me forçar a fazer algo, com o tempo eu não vou conseguir manter isso. Eu vou sustentar isso por alguns dias, no máximo algumas semanas. Mas no dia que o cansaço bater mais alto, no dia que a preguiça falar mais alto, no dia que estiver chovendo mais forte, no dia que o que quer que seja, eu vou começar a dar desculpa. Hoje eu não vou não por conta disso. Aí amanhã, não, hoje eu preciso adiantar alguma coisa aqui de trabalho, então não vai dar tempo de ir. Mas se você muda o seu pensamento, se você entende do porquê que você está fazendo isso, do porquê que é importante você ir para academia, você tem ali a consciência de o que você vai alcançar com isso, fica muito mais fácil, porque fica mais natural de você executar esse hábito. Hoje é sexta-feira, eu tava aqui
fazendo uma avaliação de como foi a minha semana, né? Tava aqui com minha agenda e aí eu tava olhando todos os compromissos que eu coloquei para essa semana, coisas que eu tinha colocado para cada dia e vendo se eu tinha cumprido, como que tinha sido o progresso, porque é algo muito importante da gente fazer de no final da semana, no final de cada mês, você parar e você fazer uma análise de como foi a semana, de como foi o mês. Até para você ver se você está conseguindo progredir, se aquilo que você está colocando para fazer, se você está realmente conseguindo fazer, você precisa mudar algo, porque é dessa forma que a gente consegue ver, a gente consegue progredir, a gente consegue evoluir. Não adianta a gente só viver no modo ali automático, repetindo coisas, sem saber se aquilo que a gente está fazendo está tendo algum efeito, está sendo realmente efetivo. E muitas pessoas vivem dessa forma, no modo automático, só repetindo, repetindo hábitos, e às vezes aquilo que elas fazem não faz sentido nenhum para elas, para os objetivos que ela tem, para a rotina, para a realidade dela, mas porque ela vê todo mundo está seguindo aquele modelinho ali, elas acham que precisam fazer também. E aí, desde quando eu comecei o desafio, hoje já é o dia 22, se não me engano, foi a semana assim que eu senti que eu fui mais produtiva, que eu consegui fazer mais coisas assim, não no sentido de fazer muito, mas de realmente conseguir ir dormir a cada dia sentindo que foi um dia bom, de que eu realmente me dediquei, me esforcei. E às vezes não é nem dizer que eu fiz muito, eu fiz produzir demais, mas de realmente sentir que consegui colocar realmente a energia e o foco necessário para fazer aquela tarefa. Porque eu estava sentindo que eu estava muito no modo assim, de procrastinar. E uma coisa que eu percebo que toma muito a minha atenção e até um dos objetivos de querer mudar nos 90 dias, que é usar o celular de forma ali errada, no sentido de o tempo que eu tenho livre eu acabar usando para ficar vendo besteira, de ficar, em vez de usar para fazer algo realmente útil, que vai me trazer um resultado ali de trabalho, resultado pessoal, eu usar para coisas que não vão me agregar em nada. E eu senti que essa semana eu consegui realmente fazer as coisas certinho como eu gostaria. Eu até fiz aqui no computador um novo modelo assim de rotina. Eu abri o Google Agenda, eu fui criando realmente, porque eu sei as coisas que eu tenho para fazer, sei, sei lá, cursos que eu até comecei cursos novos essa semana, e aí eu sei assim as demandas que eu tenho, só que aí eu não tenho ali um horário para cada coisa. Eu vou simplesmente fazendo à medida que eu vou vendo a disponibilidade de tempo. E eu percebo que isso não está funcionando para mim. Isso é um ponto muito importante, você observar o que funciona para você, porque tem gente que funciona assim. Ela sabe ali que ela tem a tarde livre, então ela vai escolher, hoje eu vou ficar trabalhando nesse projeto aqui. Amanhã eu vou fazer outra coisa. Mas não, tem gente que precisa realmente ali um planejamento de nas segundas, quartas e sextas à tarde vai ser para focar na criação de conteúdo. Terça pela manhã eu vou fazer o meu curso de inglês. Enfim, exemplo que estou dando. Eu sei que eu não funciono no sentido de ter horários criteriosos para tudo. Eu não funciono. Por quê? Eu não oro sozinha, então às vezes sou chamada para fazer alguma coisa em casa e isso acaba ocupando o tempo ali que eu coloquei para aquela tarefa. E às vezes são coisas que eu não consigo deixar para fazer depois. Então tudo isso também influencia na hora de você saber como você vai organizar a sua rotina. Então eu estou testando novas formas, eu posso até mostrar em outros vídeos como que está ficando essa agenda, porque também eu estou aprendendo a mexer. Eu nunca fui de usar muito o Google Agenda para criar mesmo um calendário com a minha rotina, com a minha semana. Eu percebi que essa semana foi diferente. Não foi 100%, porque é um processo. Para quem estava numa rotina de um jeito, ela não vai chegar no modelo perfeito de uma segunda para uma sexta. É um processo que demanda semanas, demanda dias, demanda de testes. Você testar uma rotina nova não significa que aquela rotina vai funcionar para você. Você tem que testar. Às vezes você testa um modelo de rotina, algumas coisas vão dar certo, outras você precisa ver, não funcionou assim, ainda não é o modelo certinho, preciso ajustar esse ponto aqui, então semana que vem eu já vou mudar, já vou testar de outra forma. Rotina é isso, é você testar, é você pegar coisas, até mesmo se inspirar em outras pessoas, não significa que você não deve se inspirar em quem você vê, mas só o cuidado de você não querer pegar aquela rotina daquela forma e querer colocar na sua vida, porque você não sabe como que é a realidade daquela pessoa, como que de fato é a rotina daquela pessoa e até mesmo se aquilo que ela mostra, ela realmente cumpre, porque tem muitas pessoas que mostram uma rotina, mostram uma realidade, um recorte ali do dia dela nas redes sociais, só que na real elas não vivem aquilo, elas apenas postam aquilo para enganar mesmo, para dizer que vivem uma vida daquele modelo,
mas por trás das câmeras as coisas não são bem assim. Vou fazer um vídeo de quando completar os primeiros 30 dias desses 90 dias, para fazer realmente um recap, assim, uma recapitulação de como foram os 30 primeiros dias. E aí eu vou compartilhando aqui com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, curte aqui, deixa um comentário para eu saber que você gostou. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para que você continue recebendo os vídeos. A partir da próxima semana, provavelmente, eu vou fazer o que eu já havia falado, se eu não me engano, em outros vídeos, que é de não apenas trazer o vídeo da semana ali, que é do desafio, mas trazer outros vídeos também para complementar, trazer mais conteúdo para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo.